Tem necessidade de fazer a leitura ou... Então peço que... A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o projeto número 25/2015-L, de autoria do vereador Rodrigo Augusto Assunção, a saber. Artigo 1º. Fica instituído o projeto Transporte Universitário, transporte dos alunos de Mairinque, que tem por finalidade... Vereador Rodrigo Augusto Conceição e Beto de Juarez, a saber. Artigo 1º. Fica instituído o projeto Transporte Universitário, transporte aos alunos de Mairinque, que tem por finalidade organizar e transportar os estudantes para cidades vizinhas num raio de até 70 quilômetros da sede administrativa do município em ordem estudantil e educacional. Parágrafo 1º. Por meio de contratação de empresas de fretamento de transportes coletivos, quando do número de estudantes estabelecendo for superior a 15, para ida e volta. Parágrafo 2º. Por meio de auxílio para transporte coletivo em linha regular através de passe escolar ou outro mecanismo estabelecido disponibilizado pelas permissionárias, concessionárias de transporte coletivo urbano, para ida e volta. Parágrafo 3º. O fretamento de que trata o parágrafo 1º deste artigo se dará através de empresas selecionadas em processo licitatório de acordo com o itinerário determinado pela Secretaria de Educação, podendo um mesmo veículo abranger mais de um estabelecimento localizado no mesmo município. Artigo 2º. O projeto será constituído por um número ilimitado de filiados, desde que atendam os seguintes requisitos. Parágrafo 1º. Podem ser filiados ao transporte universitário todos os estudantes residentes ou domiciliados em Mairinque, de nível universitário e técnico, bem como os outros em geral, respeitando a seguinte ordem. Primeiro, alunos universitários ou de escola técnica residentes em Mairinque. 2. Alunos de cursos diversos residentes em Mairinque. 3. Alunos universitários já formados, matriculados em cursos de pós-graduação ou mestrado que residem em Mairinque. Parágrafo 2º. O transporte universitário não faz diferença de classe social, concepção política, filosófica ou religiosa. Artigo 3º. O estudante será admitido como filiado quando: inciso 1. Manifestar seu efetivo interesse mediante requerimento inscrito e assinado dirigido à Secretaria da Educação. Inciso 2. Preencha os quesitos estabelecidos no regimento interno. Inciso 3. Apresentar comprovante de matrícula em curso de nível superior ou técnico em instituto ou universidade de fora do município de Mairinque. Artigo 4º. O aluno poderá ser advertido por escrito quando: inciso 1. Não apresentar histórico escolar semestral com percentual de frequência acima de 80%, bem como comprovação de que não tenha dependência em mais de 3 matérias. Artigo 5º. O cancelamento da filiação com a exclusão do estudante se dará pelo não cumprimento das determinações previamente estabelecidas na forma do regimento interno. Inciso 2. Pela expulsão em virtude de falta grave. Inciso 3. Quando da não renovação do contrato. Inciso 4. Pelo elevado seja qualidade superior a 3 semestres, se for percentual de faltas no curso a que se propôs fazer, ou superior a 20% do número de aulas dadas, ou a quantidade de dependências em disciplinas do curso em andamento por acaso ou anualmente, quando as disciplinas forem anuais. Parágrafo 1º. O estudante poderá ser readmitido mediante sua solicitação por escrito e volta aos estudos, sendo sua proposta examinada e aprovada pela Secretaria da Educação. Parágrafo 2º. A regra do caput não se aplica no caso expulsão em virtude de falta grave, como dispõe o parágrafo anterior. É direito do estudante: inciso 1. Beneficiar-se dos serviços do transporte universitário. Artigo 7º. São obrigações dos estudantes: 1. Respeitar as decisões do secretário da Educação. Inciso 2. Apresentar à Secretaria de Educação qualquer irregularidade verificada. Inciso 3. Prestar esclarecimento quando for solicitado. Inciso 4. Cumprir o disposto no regimento interno e zelar pela observância de seus preceitos.
Artigo 8º. As penalidades consistem em: inciso 1, advertência; inciso 2, suspensão; inciso 3, multa; inciso 4, expulsão. Parágrafo 1º. Entende-se por advertência a comunicação escrita aos infratores que desobedecerem às normas do regimento. Parágrafo 2º. Entende-se por suspensão a perda temporária de todas as prerrogativas e direitos dos estudantes em relação ao transporte universitário. A suspensão será aplicada aos infratores que reincidirem na desobediência prevista no regimento, demais disposições sociais e legais, após terem sido penalizados com a advertência. Conforme o grau de desobediência, a suspensão poderá ter duração de 5 a 15 dias. Durante o período da suspensão, os filiados poderão, caso seja possível, regularizar o fato que gerou a desobediência causadora da suspensão. Parágrafo 3º. Entende-se por expulsão como a exclusão definitiva do quadro do transporte universitário. Perdendo todos os direitos, a expulsão será imposta na forma do regimento interno. Parágrafo 4º. Entende-se também como desobediência sujeita à advertência todo estudante que, inciso 1, depredar o patrimônio, estragando ou sujando de alguma forma qualquer os veículos de transporte, como ônibus, van, peruas e outros carros. Inciso 2. Apossar-se indevidamente de materiais pertencentes a terceiros. Inciso 3. Faltar com a entrega do histórico escolar com a frequência semestral. Artigo 9º. As penalidades serão impostas após procedimento administrativo previsto no regimento interno, garantindo-se ao filiado o direito de defesa. Todas as penas serão impostas pelo secretário da Educação. Artigo 4º. Caberá ao secretário da Educação regulamentar a forma como se procederá ao controle do acesso ao transporte pelos beneficiários da presente lei. Artigo 11º. Transporte universitário será regido pelo regimento interno do transporte universitário, transporte dos estudantes de Mairinque, a ser elaborado por comissão composta de 5 membros, sendo 3 deles indicados pelos usuários do sistema, um pelo Poder Legislativo e um pelo Poder Executivo, aprovado pela maioria de seus membros. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Mairinque, vereador Carlos Alberto Reis, vereador Vitório Júnior Aldeguer, vereador Roberto Wagner Simão Yerck, vereador Rodrigo Augusto da Conceição. É votado? Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Na verdade, é uma questão de ordem. Peço, se tiver algum parecer jurídico, que seja lido. A redação não. Não. Redação foi o que foi combinado em plenário na sessão passada, vereador. Feita a leitura, daí que ele virá para votação. Não, agora discussão e votação. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Com a palavra, vereadora Déia. Eu entendo que toda vez que a gente estivesse se referindo a projeto de benefício, para estudante é sempre um ganho, é sempre uma coisa muito importante a ser feita. Porque nós sabemos que tivemos um tempo que não tínhamos nenhuma uma escola técnica no município, depois o Senai, depois a EITEC, teve um tempo que não tínhamos nenhuma escola de ensino superior, depois veio a Uniaselv, e mesmo na região, a gente sabe que foi de 20 anos para cá, mais 15 anos, depois de 12 anos para cá, que algumas instituições se fixaram próximas. Mas a gente sabe o quanto é importante tudo isso. Mas o projeto de lei, ele tem uma questão que me faz lembrar de um outro fator. Hoje, como está? Hoje a prefeitura dá como que a gente pode chamar? Uma ajuda de custo para que os estudantes universitários e técnicos possam
custear o transporte. É assim que acontece. A pessoa faz um cadastro na prefeitura, está matriculada, leva os documentos e ela recebe uma ajuda, que evidentemente não corresponde ao total do que ela gasta com transporte. Pode até acontecer de ser, se for próximo, né, esse local do estudo. O que me preocupa é a questão da licitação. A licitação, no Brasil inteiro, ela é regida por uma lei que é federal, 8666. Nós sabemos que nas licitações, dependendo do valor, é o tamanho da empresa que concorre. As licitações, elas não podem ser parceladas. Eu não posso, de repente, falar que eu vou fazer a coleta de lixo da metade da cidade, depois de 2 meses eu faço da outra metade. Não, tem que ser o global do serviço. Então, eu não posso parcelar. Se eu não posso parcelar nem o serviço de lixo, nem o fretamento, o que acontece? O serviço fica grande, porque a lei de licitações é que coloca que eu não posso parcelar, que nenhum município pode fazer isso. Qual que é o raciocínio que me traz isso? Hoje, como que está? As pessoas têm um arranjo que elas foram fazendo com o tempo. Elas vão de carro, dividem gasolina, elas fretam van, né? De acordo com, ou por escola, ou por local de moradia. Então, nós estamos vendo que de 10 anos para cá, os microempreendedores e pequenos empresários do município compraram van, compraram Kombi nem, acho que nem, não sei, fabrica ainda, né? Mas não é difícil. Van, compraram dublô, compraram pequenos ônibus. Por que é que eles foram fazendo isso? Porque as empresas transportam seus funcionários e porque os estudantes precisam do transporte. E porque as igrejas também utilizam bastante o transporte de van, de ônibus, etc. Mas quem mantém mesmo esse serviço são as escolas e são as empresas. E, às vezes, a gente até pensa que são mais as escolas do que as empresas. Bom, colocado isso, nós sabemos que, quando for fazer a licitação, vai somar tudo, não vai poder parcelar, porque a lei de licitações ela é clara, não pode parcelar. Se não pode parcelar, eu fico pensando que talvez a gente esteja dando menos oportunidade para os empresários locais e mais oportunidades para os empresários de outras regiões, porque eles são mais fortes, eles têm mais ônibus, eles podem trocar seus micro-ônibus, suas vans, seus dublôs, rapidamente. Eles têm frota. É assim que acontece com o transporte escolar quando tem licitação, não é? O forte ganha, o mais fraco nem sempre pode nem concorrer, porque às vezes é exigido um capital que não é do tamanho da empresa dele. Então, a minha preocupação é essa. Estou a favor que a gente tem que beneficiar sempre os estudantes, mas eu, já nesses meus 15 minutos, peço o adiamento dessa discussão por uma sessão e que as comissões afins possam trazer esses empresários de Mairinque que fizeram seus investimentos pensando nesse transporte, que hoje é o ganha-pão de muitos, eles só fazem isso, para que eles daqui a pouco não falem assim, mas votaram lá, eu achei que eu ia poder transportar estudante, e daqui a pouco a Jundiaí ganha, a Rápido Campinas ganha. Então, eu peço o adiamento por uma sessão para a gente poder clarear tudo isso. Muito obrigada. Vereadora, qualquer microempresário pode participar da licitação. Tá? E qualquer microempresário que tem uma van regularizada pode sim participar da licitação. Eu estou com a palavra agora, tá? Claro, se precisar, eu saio aqui da situação. Cadê? E o que acontece? O presidente não pode ser prateado. Peço uma parte, vereador. Peço uma parte, vereador. Só um minutinho, deixa eu só finalizar aqui. Faz favor, vereador. Esse projeto, quando a gente começou essa discussão aqui nessa Casa de Leis, com os alunos lá da região de Dona Catarina, de maneira alguma foi pensando em prejudicar o pessoal que tem van ou que já